Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério de Palavra do Senhor, canal de assuntos bíblicos, onde você aprende o que a Bíblia diz aqui com o professor Luiz. E a Bíblia, ela é a única capaz de trazer uma perspectiva de mudança de vida, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar hoje capítulos 12 e 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Esse capítulo 12, Jesus vai afrontar a religiosidade, vai falar da questão da religiosidade, e o capítulo 13 vai contar uma série de parábolas, né? O capítulo 12 começa assim: naquele dia, Jesus passou pela lavoura de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, perguntaram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é um sábado. Ele respondeu: você não leu o que fez Davi quando seus companheiros tiveram fome? Entraram na casa de Deus junto com seus companheiros, comeram os pães da presença. Saindo daquele lugar, Jesus dirigiu-se à sinagoga deles. A sinagoga é o local de ensino, né? Estava de um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles perguntaram: é permitido curar no sábado? No sábado, Jesus respondeu: pode você tiver uma ovelha, ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse ao homem: estenda a mão, e a mão foi restaurada. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o sábado é uma ordenança, o sábado está na lei para o judaísmo. E Jesus fala claramente que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O sábado tinha dois objetivos: prestar cultos ao Senhor, mas também para fazer o povo recém-saído do cativeiro egípcio, depois de 450 anos de escravidão, lembrar que no cativeiro não tinha descanso nem sábado, nem domingo, nem dia nenhum. E aqui eles estão distorcendo, os fariseus aqui distorcem a ideia do sábado. Quer dizer que no sábado você vai deixar fulano morrer lá de amigo ou de qualquer doença sem socorro, você não vai socorrer porque é sábado. Não se trata disso, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Jesus falou isso. E aí, começaram a querer conspirar para matar Jesus, né? E aí Jesus vai falar, sabendo disso, se retirou daquele lugar e muitos o seguiram. Curou todos os doentes que havia entre ele, advertindo que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis é o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém, sobre ele o meu Espírito irá anunciar a justiça às nações. Falando do Espírito Santo aqui, né? E aí vamos começar a tramar acusações contra Jesus, né? Porque Jesus aqui está afrontando a religiosidade. Quanta religiosidade temos ainda até hoje, né, velho? Religião é diferente de religiosidade. A palavra, o Evangelho não é um ato de religiosidade, nem um manual de religião. O Evangelho é sobre amor, sobre salvação. Depois disso levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disseram: não é este o filho de Davi? É lógico que Jesus não é filho de Davi, mas por descendência, por linhagem, né? Quando os fariseus ouviram dizer isso, disseram: somente por Beelzebub, príncipe de demônios, ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado pela cidade, ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Então subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebub, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendiam. Não chegou o reino de Deus. A plenitude dos tempos já veio com Jesus. Chegou o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, está no meio de nós, está no nosso coração. E aí,
ele vai pronunciar aquela famosa frase: todo pecado blasfemo serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia com o Espírito Santo não será perdoada. Que blasfêmia é essa? Que pecado é esse com o Espírito Santo? É negar ao Espírito Santo, atribui a outra pessoa uma ação do Espírito Santo. Precisamos ter muito cuidado com isso. Negar ao Espírito Santo a autoria de alguma coisa que é dele, né? E novamente os fariseus, os mestres da lei, eles vêm pedir a Jesus um sinal. Jesus fala: não será dado senão o sinal do profeta Jonas. Teve 3 dias lá no peixe da baleia, no vento da baleia ou no vento do peixe, né? Jesus, do grande peixe, Jesus vai estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vai estar no Hades ou no Sheol, como queiram, quer dizer sepultura em grego e em hebraico. E aí, quando Jesus ainda falava, né, tem que lembrar que ele está aqui falando, ele falava na multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. E alguém disse: sua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Aí ele vai e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Foi quem faz a vontade de meu Pai está no céu. Este é minha mãe, meu irmão. Aqui não está negando a maternidade, nem a fraternidade, nem os irmãos. Ele está dizendo ali, está conclamando a uma família. Quando você somos irmãos em Cristo, é minha mãe em Cristo. Então, ali está congregando uma família, está chamando a unidade, na verdade? Chamando a unidade. E aí Jesus, a partir do capítulo 3, vai começar a falar algumas parábolas. A parábola do semeador: saiu da casa, se assentou, mas reuniu-se uma multidão grande, por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia, outra vez em local de passagem, né? Dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, caiu à beira do caminho, as aves vieram comer, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas saiu o sol e as plantas queimaram, pois não tinham raiz. Outra parte caiu em espinho, cresceu e sufocaram a planta. Outros caíram em boa terra e deu a colheita a 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui os discípulos vão perguntar a ele para explicar a parábola. Ele respondeu: vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não. A quem tem será dado, a quem este terá grande quantidade, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão falo por parábolas. Meu irmão, minha irmã, a palavra parábola, ela vem do grego, quer dizer disposição lado a lado. Ele está colocando um ensinamento ao lado de um contexto para aplicar a palavra. O que está querendo dizer aqui é que você buscando conhecimento, buscando entendimento, você vai adquirir muito. Mas quem não tem conhecimento e acha que tem, vai ser retirado com esse confronto de conhecimentos verdadeiros, que é o ensinamento de Jesus Cristo, né? Depois vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, né? Jesus semeou boa semente. Ele fala aqui que o reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo, enquanto todo domingo veio o inimigo e semeou o joio. Quando o trigo brotou, formou-se espigo, o joio também apareceu. E os donos se dirigiram: não, o senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os céus perguntaram: o senhor quer que tiremos? Respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão com eles arrancar o trigo, desde que cresça, para que juntos façam a colheita. Então diria aos encarregados: juntem primeiro o joio e amarrem fiche para ser queimado, depois juntem o trigo, aguardem. Ele está falando da divisão aqui entre os salvos, os que creram e os que não creram. Você não está falando de você retirar ninguém. E não cabe a você, nem a mim, nem a ninguém julgamento. Porque é o que ele está dizendo aqui. Deixa lá crescer. Na hora eu vou separar e vai cada um para um lado. É o que ele está dizendo lá. Vai contar também a parábola do grão de mostarda, do fermento. O reino do céu é como um grão de mostarda. Mostarda é um pequenininho assim. Embora seja menor da semente, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos. Ou seja, grande, fica hortaliça grande, né? E ele contou outra parábola.
fermento que a mulher misturou uma grande quantidade de farinha e levedou toda a massa com levedada. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente tem que pensar aqui sobre a fé, né? A fé pequena não é uma fé grande, tem que ser uma fé pequena, que Jesus está falando aqui. E falou sobre a massa levedada. Em alguns casos representa a impureza, mas nesse caso aqui está falando que o evangelho é como uma massa, é como um fermento que mistura naquela farinha e tende a expandir. O que o fermento faz é o que? Expansão. Começa a borbulhar ali dentro e cria. Fermentar quer dizer azedar, cria, e naquela fermentação cria-se gás carbônico, né? Lá de gás carbônico, a massa cresce. Ou seja, o evangelho, quando é como um fermento que é colocado no seu coração e tende a crescer a massa do seu coração, do seu entendimento, da sua espiritualidade, né? Aí depois explicou a parábola do joio e trigo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno e o semeia o diabo. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim também será acontecido no fim desta era. O filho do homem enviará seus anjos e tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam mal. Ainda fala outra parábola do tesouro escondido, que é o grande valor. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, depois vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Depois encontrou uma pedra de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. E essa parábola do joio aqui, a gente não deve tentar fazer essa separação, pois, como está escrito lá, essa separação, esse julgamento é exclusivamente da alçada de Deus, né? E aí, vou falar sobre o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar, que apanha todos os lotes de peixe. Quando está cheio de peixes, os pecadores puxam, então se assentam junto os peixes bons e os peixes ruins jogam fora. Está falando aqui do julgamento do fim dos tempos, né? Julgamento dos fins dos tempos aqui. E os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui está falando explicitamente aqui do fim dos tempos, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que a palavra do Senhor seja fermento no nosso coração, para que possa expandir o nosso amor, o nosso conhecimento, e que a gente, aprendendo, leve a palavra a outros para serem salvos. Deus abençoe.